Bem, depois dela ter pedido que ele enviasse os ventos do sul e os ventos do norte, que são os ventos de provações e lutas, e também o tempo, o vento de refrigério, na verdade ela não tem mais medo agora do que pode acontecer com ela. Ela realmente confia plenamente na liderança do Senhor, do amado, e agora ela está apta para entrar no duplo teste da noiva. Em Cantares 3, ela teve o primeiro teste dela, foi quando o Senhor tirou a percepção da presença dele, porque ela se recusou a se levantar, lembram? Mas agora é o duplo teste, porque agora ela vai sofrer muito mais do que ela havia sofrido. Só que agora não significa que ela está em desobediência ou se recusou a obedecê-lo. O segundo teste, e o mais difícil, é porque ela é obediente ao Senhor. Então vale a pena o Senhor fazer isso na vida dela. A palavra de Deus diz que quem dá fruto, a árvore que dá fruto, ela é podada para que dê mais frutos. E é isso que o Senhor vai fazer. Vale a pena investir nesse trabalho de amadurecimento dessa noiva, né? Então, Cantares 5 começa o amado dizendo: entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu mel, bebi o meu leite. Ele está se fartando na resposta que a noiva deu em Cantares 4. Ela não teve medo das circunstâncias e ela entregou, confiou, né, a vida dela totalmente ao Senhor. Então, o 4 terminou ele falando que ela era o jardim dele, que ela era uma fonte selada, e ela passa a ser propriedade dele agora. Então, lembram que do capítulo 1 ao capítulo 4, Jesus é a herança da noiva. Mas do 4 até o 8 agora, a noiva vai ser herança do Senhor. E a verdade é que agora a conversa começa a ficar mais séria ainda. Então ele vai exigir um pouco mais dela agora. Mas é para o crescimento dela. Então a amada responde: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. E ela diz: escutem, é o meu amado que está batendo. É incrível porque vão acontecer estações na nossa vida que a impressão que nós temos é que a pressão que o mundo espiritual exerce dá-se a impressão de que a gente está adormecendo, a gente está quase dormindo. Nossa, o que acontece, né? Ultimamente eu não tenho sentido muito a presença de Deus. Ultimamente eu tenho buscado e a resposta tem sido diferente. Mas eu tenho que continuar no lugar de oração. Uma hora ele vai vir. Todos nós vivemos isso, não é verdade? Então ela sentiu que a pressão desse momento realmente estava pesada, porque ela disse: eu estava quase dormindo, mas o meu coração velava. Isso nos remete a Mateus, 25, que sobre as noivas 10 virgens, que todas dormiram, mas 5 haviam guardado óleo, e as outras 5 haviam sido tolas e desperdiçaram o seu óleo. Talvez no momento mais duro, mais crítico da humanidade, todos vão estar dormindo. E só vai permanecer, ou só vai ter esperança para aquele que guardou óleo. Então eu acredito que esse é um tempo de nós guardarmos óleo da presença de Deus. Por isso é muito importante o lugar de oração. Por isso é muito importante passar tempo numa sala de oração. Você está guardando óleo. Porque quando a pressão intensificar dos últimos dias, se nós não tivermos guardado óleo, talvez nós não possamos, a gente não vai suportar, a gente vai sucumbir. E a amada foi muito sincera com ele, dizendo: eu estava quase dormindo, mas o meu coração velava.
E o mais incrível é que, apesar dela estar quase dormindo, o coração dela velava, ela consegue ouvir a voz dele. Opa, ele está batendo, ele veio. São aqueles momentos que a gente sente que o Senhor vem, né? A gente busca o Senhor e, apesar de toda dificuldade, você sente uma presença maior, você sente que Ele está ali com você. Então ela ouve a voz do seu amado. O amado então pede para ela algo dessa vez. Ele diz: abre a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Tudo tem um significado, né? Nós já sabemos, né? A pomba, o olhar periférico. Minha irmã fala de intimidade, minha querida. E ele faz uma declaração muito forte, porque ele diz assim: pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. A gente sabe que isso aqui nos remete ao Getsemane, porque foi quando ele passou a noite debaixo do orvalho da noite, onde ele viveu momentos de angústia antes da crucificação, momento de morte, de entrega, de renúncia absoluta, até mesmo abrir mão de ter a companhia do Pai por amor a nós. E ele está dizendo para ela que assim ele está. E ele está falando para ela: abre a porta, eu quero entrar, eu estou desse jeito. E a amada dá uma resposta um pouco estranha para alguém que estava esperando o amado chegar. Ela disse assim para ele: já tirei a minha túnica, terei que vestir novamente. Já lavei os meus pés, terei que sujá-los de novo. E ela disse: o meu amado pôs a mão pela abertura da tranca e o meu coração começou a palpitar por causa dele. Então eu levantei-me para abrir a porta, pois minhas mãos destilavam mirra. Quando você ama, nada é uma desculpa. Claro que ela ia se levantar, mas ela viu obstáculos. E isso tem um significado muito importante. É quando nós achamos que já sabemos tudo e que estamos presos a uma religião, um sistema, e não estamos abertos a qualquer mudança, a qualquer repentina, a qualquer hora. De repente o amado bate na porta e ela já estava dormindo. E naquela época em Israel, os animais dormiam na casa com eles. Então, abrir a porta significava fazer uma bagunça, não tinham portas, janelas, nada. Não tinha divisão como nós temos hoje. Era acordar todo mundo e ainda ter que tirar os animais. E às vezes a gente acha que abrir mão dos nossos conceitos da religião, do que nós pensamos que é certo, vai nos dar muito trabalho. E nós às vezes perdemos de estar com Ele por causa dos nossos preconceitos, nossas ideias já preconcebidas. Mas não é desse jeito, não foi assim que eu aprendi. Não pode ser assim. Se nós quisermos viver o melhor de Deus, o seu tempo, naquela estação, a gente tem que estar aberta para o novo de Deus na nossa vida. E ela acaba indo abrir a porta para o seu amado. Quando ela abre, a mão dela destilava mirra, destilava a especiaria da morte. Tudo estava indicando que a noiva ia ter que enfrentar a dor do Getsemane tanto quanto o seu amado nessa estação. A mirra fala da essência da morte. A morte de tudo, meninas. A morte, às vezes, dos sonhos, de como nós achávamos que a vida seria. A morte dos nossos planos. A morte daquilo que nós projetávamos para o nosso futuro. De repente tudo muda, o cenário muda e nós temos que estar dispostos. Talvez você diga: nossa, essa noiva está arrumando confusão onde não tinha, está arrumando empecilho onde não tinha. Nós somos especialistas em arrumar empecilho ou ter ideias pré-estabelecidas e usamos isso como empecilho para que o Senhor possa fazer. Ela disse: eu abri, mas o meu amado já tinha ido, o meu amado tinha partido. Tudo indica que ela demorou, né, até abrir a porta. Embora pareça
no versículo anterior, que ela foi correndo abrir a porta. Não foi assim. Ela arrumou muitas desculpas e ele acabou indo embora. E aí entra o teste duplo da noiva. Só que não acontece só isso. Como é duplo, não pode ser só a ausência da percepção, ou a falta da percepção da presença dele. Ela disse: quase desmaiei de tristeza. Imagine o estado que ela ficou. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Eu vou dizer para vocês com toda sinceridade: no momento do teste duplo, você pode gritar, você pode chamar, que a impressão que você tem é que todas as portas estão trancadas para você e que inevitavelmente algo de muito duro vai acontecer. E ela disse: eu chamei e ele não respondeu. As sentinelas me encontraram. Lembram? Os que representam os líderes da igreja, os nossos guias, os que deveriam estar intercedendo por nós. As sentinelas me encontraram. Enquanto faziam a ronda na cidade, bateram-me, feriram-me e tomaram meu manto. Em uma outra versão diz: me espancaram as sentinelas do muro. E aí ela faz um discurso para as filhas de Jerusalém. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar que se encontrarem o meu amado, digam a ele que eu estou doente de amor. Uau, como assim? Perdeu a percepção da presença dele, clamou por socorro na hora da angústia e ele não apareceu, porque ele estava convidando ela para o Getsemane. Quando Jesus estava na cruz, ele fez uma declaração antes de desfalecer. E ele disse: Pai, por que me abandonaste? A hora do teste duplo, a hora da noite escura, a hora da noite sombria que todo crente, todo cristão, toda noiva vai passar. Você vai ter as mesmas experiências ou muito parecidas das que Jesus viveu na cruz. Você vai clamar por socorro, mas ele não vai poder te socorrer. Ele não vai poder evitar, porque ele tem um propósito por trás disso tudo. Ela foi, além de não ter a presença dele, da sensação de eles ter sumido, desaparecido do mapa, ela ainda foi espancada por aqueles que deveriam protegê-la, por aqueles que deveriam ajudá-la. Ela teve a sua capa tirada. Sabe o que significa isso? A sua honra tirada. É quando as pessoas não entendem o que a gente está vivendo e nos criticam e nos julgam, e são os nossos próprios irmãos, e por que não dizer às vezes nossos próprios familiares, que nos julgam e nos questionam: onde está o teu amado nessa hora? E é isso que as filhas de Jerusalém vão fazer, e muito bem agora, porque parece que ela percebe que as filhas de Jerusalém estão de olho nela, e ela disse assim: ó filhas de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, ela falou agora diferente das outras vezes. Ela disse: não despertem o amado até que ele queira, o amor até que ele queira. Agora ela disse: se vocês verem o meu amado, dê um recado a ele. Diga a ele que eu estou enferma de amor, desfalecendo de amor. Eu não estou ofendida. Eu não estou de mal com ele. Eu não me senti abandonada, como talvez ela possa até ter se sentido, mas ela tinha a convicção de que ele não havia deixado ela. E essa é a melhor resposta que ela poderia ter dado. E é a resposta que ele espera da noiva madura. É que diante da noite escura da alma, é que diante da dor, você consiga ainda ver beleza no amado, saber que ele não te deixou, por mais que as circunstâncias não são as que você esperava. Eu vivi isso. Eu vivi quando eu e meu marido adoecemos, e quando eu clamei por socorro, quando eu clamei por cura, quando eu clamei para que o Senhor levantasse meu marido daquele hospital, e eu não obtive nenhuma resposta.
Parecia que o céu estava de bronze, parecia que as portas do mundo estavam fechadas. Desculpa, porque não tem como a gente não se emocionar. Foi muito forte o que eu vivi. Eu me senti como Jesus no Getsemane, na noite escura da alma, porque o Senhor levou o meu marido. E uma das coisas mais difíceis, das perdas, dos revés, das dores, são os nossos irmãos que não compreendem o que Deus está fazendo na nossa vida. Eles nos julgam, eles tentam encontrar algum defeito. Aconteceu isso porque eles fizeram isso. Aconteceu isso porque essa pessoa é assim. Essa é a consequência do pecado, dos religiosos, que às vezes não é maldoso, mas eles tentam encontrar uma resposta para a tua dor. E não existe resposta. Nós só vamos entender isso na eternidade. Então a noiva, nessa hora, ela havia abdicado de tudo, ela havia seguido o amado, ela estava apaixonada, ela não esperava que isso fosse acontecer. E o que o amado estava, na verdade, só esperando dela era a resposta que ela podia dar. Eu vi um pastor da Bethel, que perdeu a esposa de câncer no ano passado, dizer: eu vou ter toda a eternidade para adorar o Senhor. Mas é só nessa vida que, mesmo diante da dor, da perda, da morte, ele disse: eu vou poder continuar adorando o Senhor como um sacrifício vivo. E foi isso que eu decidi fazer. Senhor, eu posso não entender por que o Senhor permitiu isso, mas eu vou continuar te amando e acreditando no que você tem para minha vida. Então, Cantares 5 é muito relevante, muito forte para mim, porque eu vivi a noite escura da alma. E ela vai dizer às filhas de Jerusalém, ela vai dar uma resposta para as filhas de Jerusalém. E a resposta que ela dá às filhas de Jerusalém é a melhor resposta que alguém poderia dar. Claro que as filhas de Jerusalém não vão ficar quietas e elas vão questioná-la. Então elas vão dizer: que diferença há entre você, entre o teu amado e um outro qualquer? Porque elas vão agora questionar a identidade dela de noiva, questionar a identidade de filha. Tipo, que diferença faz? Do mesmo jeito que você sofreu perda, sendo filha e amando ao Senhor, as outras pessoas que não criam em Deus também. Bom, aliás, teve gente que se salvou e que nem cria em Deus. Onde está o teu amado na hora que você mais precisou? Então elas dizem para ela assim: que diferença há entre ele e qualquer outro, ó mulher, amada, né? Ó mulher mais linda, ou seja, você é a mais linda. Que diferença há entre esse seu amado e outro qualquer, para que você para você nos obrigar a tal promessa? Ou seja, você quer ainda que a gente diga para ele que você está enferma de amor, que você não está ofendida, que você o ama? Então a noiva dá uma resposta para elas. Quem era o amado dela? O meu amado tem a pele bronzeada e ele se destaca entre 10.000. Sua cabeça é como o ouro mais puro, e os seus cabelos ondulados como os ramos de uma palmeira. E aí ela vai: seus olhos são como de pomba, junto aos regaços de água. E aí ela vai falando as faces, os braços, as pernas, a boca, como ele também fala para ela o que significa. Ele é puro, suas palavras são doces, ele é um guerreiro, ele é um vencedor, ele é submisso, ele é obediente, ele é maravilhoso, ele é tudo o que eu preciso. Não é porque as coisas saíram do meu controle ou porque não
estão como eu achava que deveria ser, que ele deixou de ser quem ele é. Então, Cantares 5, ele é muito decisivo na nossa vida, porque é o processo de amadurecimento mais complicado, mais sério, mas é quando nós podemos ser preparados para os dias que virão nos últimos dias, ou seja, para os dias que virão para a igreja. Porque se nós não tivermos esse nível de amor, de fidelidade com o Senhor, vivendo nessa era, quando as coisas começarem a ficar mais difíceis, quando o Senhor começar a liberar os selos, os juízos dos últimos dias, as trombetas e os cálices, como nós vamos suportar tal prova, se com tão pouco nós não conseguimos permanecer fiéis a Ele? Então, eu creio que o Senhor está preparando a igreja dele para esses últimos dias, para que ela possa suportar as pressões desses juízos e permanecer firme até o fim.